O que é que o nosso trabalho trouxe de contribuição, né, na questão da fotovoltaica sem transformador? A gente, durante o trabalho, né, isso é base da orientação de doutorado de um aluno que termina próximo ano, né, Fabrício, e durante a tese dele, né, e no trabalho também que a gente apresentou recentemente, a gente visa ter o quê? Três pontos principais. Tá? O primeiro é o estudo do circuito equivalente de modo comum, que são produzidas pelo inversor fonte-tensão, fonte Z, e determinar com isso o comportamento da corrente de dispersão, que circula no sistema fotovoltaico aterrado sem transformador. Sabendo o que vai ocorrer nesse caso, a gente conseguiu, então, adaptar a topologia original proposta por Peng para uma topologia que a gente chamou, né, de ZSID, porque a gente adicionou um diodo apenas à topologia original de Peng. Só que isso, por si só, não é suficiente para resolver o problema de circulação de corrente de dispersão. Então, além de adaptar a topologia com o acréscimo de um diodo, a gente ainda tem que fazer também uma adaptação da modulação da largura de pulso do fonte Z, de tal forma a permitir que a corrente de dispersão circule com valores muito baixos e respeite a norma alemã, por exemplo. Né? Então, a gente trabalhou nesses pontos principais, né? E a gente vai mostrar aqui rapidamente essas contribuições. Tá? O inversor fonte Z, né, é um inversor relativamente novo. Ele tem a estrutura, na verdade, alguns alunos brincam que devia ser fonte X, né, porque o desenho, na verdade, é cruzado ali. Mas o autor teve a ideia de usar fonte Z porque é impedância. Né? Ele não é nem tensão nem corrente, então ele chamou de fonte de impedância. Então o diodo D1 é natural da topologia. Tá? O diodo D1 é a proposta original do Peng. Certo? Então ele não precisa de transformador, é um conversor buck-boost de um estágio e não tem elemento controlável adicional. Ou seja, a chave controlada continua sendo as 6 do inversor fonte de tensão padrão. Tá? Então, com isso, a gente consegue reduzir custo, volume e aumentar a eficiência e confiabilidade do sistema. Para a fotovoltaica, né, como eu já citei, quando a gente vai usar sem transformador, a gente precisa, então, estudar um pouco a circulação de corrente no sistema, que a corrente vai circular do ponto neutro, que está aqui N, no canto direito da figura, para o painel ali. Tá? O painel tem capacitâncias parasitas, que estão ali representadas por CPVF, né? E essa capacitância varia na faixa de 50 a 150 nanofarads para cada quilowatt de potência instalada. Tá? E depende também da condição, né, se tem chuva. Então, tem uma série de fatores ali ambientais que podem variar essa capacitância, mas fica nessa faixa normalmente. E aí, né, estudando o caminho de modo comum que a gente vai ter aí para essa corrente, né, a corrente de interesse nosso é essa corrente IDISP ali, e de dispersão. Tá? Algumas pessoas chamam de corrente de terra também. Então, quando você aterra o painel, tá, a impedância equivalente de modo comum possui um valor relativamente pequeno para altas frequências. E aí, quando você vai chavear o inversor na frequência de chaveamento, aquela frequência de valor alto cria a circulação de corrente no sistema fotovoltaico. Tá? Os altos valores de corrente de dispersão são indesejáveis por vários motivos. Né? Causa interferência eletromagnética em outras partes do circuito, aumenta a distorção harmônica nas correntes da rede elétrica, aumenta as perdas nas chaves do inversor e nos elementos da rede e podem causar danos nos painéis em outras partes do sistema fotovoltaico. A norma, tá certo, que trabalha um pouco com a corrente de dispersão que a gente tem encontrado sempre nos artigos, na literatura, é sempre a citação da norma alemã, tá, que diz que teria que desconectar o sistema fotovoltaico em 0,3 segundos caso a corrente de dispersão tivesse um valor eficaz superior a 300 mA. Então, essa foi a nossa meta, tentar arrumar um sistema fotovoltaico que tivesse a corrente de dispersão abaixo desse valor de 300 mA. Tá? E aí, o primeiro passo para conseguir isso foi colocar o diodo D2. Tá? O que é que acontece quando a gente coloca o diodo D2? O primeiro passo aí, tá, é o seguinte: quando você vai trabalhar para tentar eliminar a corrente de dispersão, é interessante que você consiga abrir o caminho de circulação de correntes. E aí, apenas com o diodo D1, você não conseguia abrir esse caminho. Porque durante o shoot-through, que é chamado no inversor fonte Z, o que é o shoot-through? É ligar duas chaves do mesmo braço. Você tem esse diodo aqui
tá certo, abrindo durante o processo de shoot-through, mas ainda teria conexão por baixo aqui do inversor. Então não conseguiria eliminar a corrente, o caminho totalmente da corrente de dispersão durante o shoot-through, tá? Então a gente consegue, tá certo, adicionando o diodo D2, durante o processo de shoot-through, em que o diodo D1 e D2 abrem, você consegue evitar a circulação de corrente de dispersão. Só que aí tem uma outra situação, que é o seguinte: durante a modulação normal do inversor, você teria, durante o chaveamento, mudanças do nível de tensão de modo comum. Então, ter o diodo D2 por si só não resolve o problema. Ele resolve durante a aplicação do vetor de curto-circuito, ou shoot-through, como eu tinha falado. Então, a gente também precisa adaptar a modulação aqui dentro para os momentos de aplicação do vetor ativo. Tá? Aí é o circuito equivalente, ok, do sistema aterrado com ZSID, que é a proposta. E aqui está um pouquinho o que eu comecei a adiantar na figura. Analisando o circuito de modo comum na topologia ZSID, a gente observa que os vetores ímpares, quais são os vetores ímpares? Da modulação convencional do VSI, V1, V3 e V5, tá? No plano vetorial, né? E os vetores pares, 2, 4 e 6, tá? Do VSI, a gente observa que os vetores ímpares têm a mesma tensão de modo comum. Aqui o ponto N é a referência do painel, no negativo do barramento, e o ponto P no positivo do barramento. Então, a gente tem que, se aplicarmos apenas vetores ímpares ou apenas vetores pares, você consegue manter a tensão de modo comum constante. E, com isso, não vai ter a circulação de corrente de dispersão. Bom, se eu consigo resolver, né, com o D2 a questão do shoot-through, porque eu vou abrir o caminho, que é esse vetor aqui, ó, então eu consigo ter uma técnica completa em que eu aplico apenas, por exemplo, vetores ímpares e durante o shoot-through eu abro o caminho com o diodo D2. Então eu consigo mudar a tensão de modo comum apenas na passagem do vetor ativo para o vetor de shoot-through, mas nesse momento de mudança de tensão de modo comum o circuito está aberto. Então não há problema de circulação de corrente parasita ou corrente de terra. Tá? Tem vários nomes que as pessoas usam, né? Então, exatamente o que a gente fez aqui, ó, uma primeira técnica que a gente estudou foi uma técnica usando apenas vetores ímpares, que a gente chamou de OPWM, né, de OD. Então, usando apenas vetor ímpar, que é aqui V1, V3 e V5, e o vetor shoot-through, você consegue garantir, tá certo, a circulação de corrente de dispersão em nível muito baixo. Ok? Para garantir que ocorra o boost, né, ou seja, a característica do ZSI ter essa elevação de tensão na saída, a gente precisa também aplicar o vetor de curto-circuito, como eu falei. E aí, devido à presença do diodo de recuperação rápida, D1 e D2, a corrente de dispersão não tem como circular. Então, você muda a tensão de modo comum, mas não tem caminho. E quando você tem caminho que D1 e D2 estão conduzindo, você tem apenas os vetores ativos que têm a mesma tensão de modo comum. Então, você não tem a circulação de corrente de dispersão. Tá? Bom, aqui tem um diagrama, né? Claro que ao usar o V1, V3 e V5, você não tem mais uso do plano vetorial como antes. Então, você tem uma perda do índice de modulação do VSI. Só que você agora tem um fonte Z, que é um boost. E você pode compensar essa perda de amplitude do índice de modulação com o vetor shoot-through, que é justamente o curto-circuito no braço. Então, aqui tem algumas equações que a gente teve que desenvolver lá no grupo, né? Com a aplicação dos vetores ímpares, tá certo? Estão detalhadas, especialmente na tese, né, do aluno, já fez exame de qualificação. E aqui tem um desdobramento, né, do uso de vetor ímpar, que a gente chamou de uso do VWM com vetores ímpares e pares, né? Em que você, durante 60 graus, aplica, nesse caso aqui, EPWM é de par, né? Então, você tem aqui 60 graus aplicando vetor par, depois 60 aplicando vetor ímpar. Isso você consegue ter um ganho de amplitude, ainda nessa modulação aí, se eu não me engano, na faixa de 15%, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que você consegue aí 15% em relação à técnica usando apenas vetores ímpares. E aí você tem algumas mudanças de tensão de modo comum nas transições. Essas mudanças acontecem a cada 60 graus, né? E aí tem uma segunda possibilidade, que a gente chamou de OPWM2, que tem aqui uma inversão de setores de aplicação entre ímpar e par, tá? Que você consegue exatamente dar a questão do ganho que eu tinha falado, né? De 15%. Tá? Então, você tem aí duas variações
de PWM, né, usando ímpar e par, e ainda tem a possibilidade de usar o PWM só com vetor ímpar ou só com vetor par. Então, tem 4 possibilidades de aplicar a modulação, e qualquer uma delas tem bom resultado para corrente de dispersão. Aqui tem só o detalhe, né, eu já falei, a cada 60 graus do período da tensão de referência, as técnicas são aplicadas de forma alternada, no caso do OEPWM1 e OEPWM2. E aí, nesse caso, como a cada 60 graus eu tenho uma mudança de padrão, eu tenho, nessa situação, mudança de tensão de modo comum. Então, vai causar um pico na corrente de dispersão. Mas, em termos de valor eficaz, esse pico tem um efeito, claro, mas não é um efeito tão grande. Tá? Aqui a gente tem 60 Hz, né, de frequência fundamental, por exemplo, e em 10 kHz são gerados 360 picos a cada segundo, que é 222 vezes menos frequentes que os picos da técnica convencional para o inversor fonte Z. Isso aqui é Maximum Constant Boost, que é a técnica convencional usada no inversor fonte tensão. Tá? Então, a gente vai ter alguns resultados aí comparando o processo. Tá? As simulações, a gente tem um arranjo, né, lá no grupo de 24 painéis conectados em série. Né? Nesse caso, é a estrutura já montada lá. Né? Então, a gente tem aí uma tensão de barramento, né, de até 400 volts. E a gente, para fazer a simulação, consideramos capacitância na ordem de 216 nanofarads, né, dividido por 2, e a resistência de terra, né, a resistência de aterramento de 10 ohms. Temos ainda aqui os parâmetros da rede elétrica, tá certo? E da malha Z, né? A indutância e a capacitância do inversor fonte Z. E a gente usou MATLAB Simulink, tá? Para fazer isso daí. Então, aqui a gente tem o resultado do inversor fonte Z com a técnica tradicional, né, MCB. A gente observa aqui as correntes da rede, né, ela tem bastante ripple, né, causado também a variação de tensão de modo comum aqui. E essa variação da tensão de modo comum causa uma circulação de corrente de dispersão de até 5 amperes de pico. Então, o valor eficaz aqui está dando 2,5 ampere, e a norma permite 300 miliamperes. Tá? Nessa simulação, a gente fez com a corrente de pico aqui na rede de 10 amperes, que não é uma corrente tão alta assim. Tá? Então, realmente é uma situação clara que não poderia ser usado o sistema sem transformador do jeito que está aí. Né? Poderia usar, de repente, uma nova configuração, mas do jeito que está aí não se viria.